Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dando continuidade ao nosso curso de comandos elétricos. Estamos aqui na nossa 7ª aula. Vamos também dar continuidade em relação à nossa aula anterior, ao nosso vídeo anterior, o 06, que a gente começou a trabalhar os dispositivos de acionamento. E aí, na videoaula passada, eu mostrei para vocês os diferentes tipos de botoeiras, né? As suas respectivas cores, o seu contato NA, que é o normalmente aberto, numeração 3 e 4, o seu contato NF, que é um contato normalmente fechado e vai ter uma numeração sempre 1 e 2. Mostrei que você pode ter uma botoeira apenas com um contato, ou uma botoeira com 2 contatos, ou essa botoeira aqui que tem 2 contatos, sendo um comum, apenas com 3 bornes. Um comum, para um lado ele é NA, normalmente aberto, para o outro ele é NF, normalmente fechado. Mostramos também rapidamente as botoeiras de emergência, né? Para vocês, né? Como é que elas funcionam, é o mesmo princípio da botoeira, apenas o seu cabeçote de acionamento é diferenciado, e ela sem trava e ela com trava, né? E faltou a gente falar sobre esses dois acionamentos aqui, né? Essa chavezinha, né? Essa botoeira conjugada ou combinada, como queira falar, e essa chave aqui, que é uma chave retentiva. Existe também ela sendo de pulso, né? Porém, essa daqui não é de pulso, ela é retentiva para 2 posições, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre essa chave aqui. Essa chave, ela é uma chave retentiva, olha, uma de 2 posições, certo? Então ela é retentiva porque ela fica em uma determinada posição. Aqui é a posição 1, posição 2, tá? Tem ela também que possui 3 posições, o centro, a direita e a esquerda. Aqui nós vamos ter apenas 2 posições. E como ela tem 2 posições, quando a gente põe para esse lado aqui, tá? Esse contato 3 e 4 aqui, ele fecha, certo? Ele fecha. Quando você coloca para o outro lado, esse contato 3 e 4, ele abre, tá? E aqui, da mesma forma, quando eu coloco para o lado esquerdo, é esse contato aqui que vai comutar. Se ele estiver aberto, fecha. Se você usar um fechado, ele vai abrir. Essa chave de 2 posições, ela é muito utilizada quando a gente quer fazer um comando e deixar em uma posição manual e na outra posição no automático, tá bom? Segue o mesmo raciocínio das botoeiras, apenas que é uma chave retentiva de 2 posições. E aqui, que é a nossa botoeira conjugada, ou como queira chamar também de botoeira combinada, além, essa daqui ela tem uma característica, assim, ela é mais completinha, porque além de você ter o botão verde que é o liga, e esse botãozinho vermelho desliga, você ainda tem no centro um sinaleiro, né? Ou seja, esse ponto central aqui é um sinaleiro, né? Que a gente pode energizar e essa lâmpada pode acender, né? Dependendo da sua aplicação, serve para informar que o que está acionado, né? Que uma determinada máquina ou motor elétrico está acionado, e quando ela estiver apagada, obviamente não está funcionando o seu processo, a sua máquina ou o seu motor elétrico. E aí, como eu tenho uma botoeira, 2 botoeiras conjugadas, liga-desliga, e o sinaleiro, então eu vou ter 2 bornes aqui, com mais 2 bornes aqui dá 4, e mais 2 bornes dá 6. Então aqui na parte de baixo, onde a gente vai realizar as conexões, temos que ter 6 bornes, tá? Então, primeiro aqui a gente tem esses 2 bornes, certo? Mais esses 2 bornes dá 4, mais 2 aqui, 6. Perfeito. Então, esses 2 bornes aqui, ele coloca um NC, Normat Close, certo? Ou seja, a numeração é 1 e 2, enquanto que esses 2 bornes aqui, certo? É NO, Normat Open, normalmente aberto, a numeração 3 e 4. E esses 2 bornes aqui no cantinho
é a alimentação do sinaleiro, né? Que a gente chama de X1 e X2, tá? Nesse caso aqui ele é para 220, mas tem outros modelos com níveis diferentes de alimentação da lâmpada, tá? Então é só alimentar aqui 220 volts, seja ele fase neutra ou duas fases. O que importa é o nível de tensão que chega e a lâmpada, né, central dessa botoeira conjugada será acionada, tá bom? Então, gente, outras duas chaves importantes que a gente utiliza em comandos elétricos é para o sistema de medição. E eu vou mostrar aqui para vocês essas chaves, certo? Então, aqui nós temos uma chave chamada chave comutadora voltmétrica, tá? Por quê? Porque com base nessa chave aqui, nós vamos visualizar as tensões. Então, essa chave é uma chave comutadora voltmétrica, porque a gente vai visualizar a tensão nesse voltímetro aqui de painel. Então, quando essa posição 0 aqui não vai ter tensão, tá? Esse equipamento está desenergizado, por isso que vocês não vão visualizar. Daqui para cá nós vamos ter RS, então nós iríamos monitorar a tensão de R para S, nessa posição de S para T, certo? E nessa outra posição de T para R, ou seja, a gente consegue medir a tensão em 3 pontos, né? De R para S, de S para T e de T para R. A função dessa chave comutadora voltmétrica é você não ter que usar 3 voltímetros. Eu estou usando apenas um voltímetro e vou selecionando a tensão que eu quero visualizar nesse voltímetro. Então, a conexão, como é que a gente faz isso? Aí, mais à frente a gente vê, tá bom? Já aqui, como eu falei que eram duas, da mesma forma que tem a chave comutadora voltmétrica, existe a chave comutadora amperimétrica. Tem o mesmo raciocínio. Aqui eu quero visualizar a corrente nesse amperímetro. Então, no ponto 0 não vai ter nenhuma corrente. Se eu colocar aqui no ponto 1, é a minha primeira fase. Vou visualizar a corrente da minha primeira fase. No ponto 2, vou visualizar a corrente da minha segunda fase. No ponto 3, irei visualizar a corrente da minha terceira fase. Lembrando que ela também, a chave comutadora amperimétrica, tem a mesma função da voltmétrica no sentido de que o objetivo é utilizar apenas um amperímetro. Se eu retirar essa chave, eu vou ter que utilizar 3 amperímetros, um amperímetro para monitorar cada corrente. Usando a chave, a gente vai utilizar apenas um amperímetro e com a chave a gente seleciona a fase que você quer visualizar a corrente do motor, né? Enquanto que essa outra é para visualizar a tensão. Lembrando que a tensão é dada em volts e a corrente é dada em amperes, tá bom? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, a nossa 7ª aula, falando sobre os dispositivos de acionamento. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!